quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, versículos 1 a 14. O tema que nos serve de meditação neste encontro é beco sem saída. Você já esteve numa situação em sua vida cujas dificuldades são tão grandes que você não vê saída para lugar algum? Não tem para onde você correr, não tem para onde você sair. Quantas vezes nós enfrentamos situações em que nós nos encontramos, de fato, num beco sem saída? E quando o beco é sem saída, se a gente olhar para cima e estendermos as mãos àquele que está acima de todas as dificuldades, ele estende a mão para nos socorrer. E esse texto fala exatamente de um evento assim. Vamos nos colocar em pé para lermos o texto juntos, ouvirmos pelo menos. Acompanhe aí na sua Bíblia, na sua versão. Êxodo capítulo 14, verso 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zefon. Acampareis lá junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo e disseram: que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o faraó aprontou o seu carro e levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite junto com todos os carros do Egito, cada um com seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Mas os israelitas saíram de punho erguido. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros do Faraó, com seus cavalos e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, em frente a Baal-Zefon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de sepultura no Egito que nos tiraste de lá para morrermos nesse deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios. Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrermos neste deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos, e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso, acalmai-vos. Senhor querido, muitas vezes nosso coração se encontra como este povo, num beco sem saída. Nosso coração se encontra apavorado muitas vezes. Senhor, assim como o Senhor socorreu e lutou pelo povo de Israel, o Senhor também luta hoje em nosso favor. Pai querido, nós queremos cada dia mais aumentar a nossa confiança em Ti, vendo o Teu agir incomparavelmente melhor e as saídas que o Senhor proporciona, muito melhores que as que nós possamos criar ou podemos inventar.
Senhor querido, toma nas tuas mãos nossa vida nesta hora. Que cada coração aqui esteja atento à tua palavra. Fala ao nosso coração pelo poder do teu Santo Espírito. Vasculha nosso interior. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho que não te agrada, para que possamos ser conduzidos por ti pelo caminho da justiça, por amor do teu nome, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. O povo de Israel foi escravo por 430 anos na terra do Egito. Quando Deus chamou Abraão, Deus anunciou para Abraão, no capítulo 15, que por mais de 400 anos eles seriam escravos em terra estrangeira. Mas que depois desse tempo Deus iria libertar o seu povo. 4 gerações depois. Deus então chama um homem para fazer esta obra. Um homem que foi salvo do rio Nilo. Porque quando ele estava nascendo, as crianças que nasciam, o faraó ordenou que as parteiras jogassem essas crianças no rio Nilo para serem mortas. Mas os pais, Amrão e Joquebede, os pais de Moisés, já tinham tido uma filha, Miriam, um menino, Arão. E agora nasce o terceiro filho desse casal, e eles acharam aquela criança muito formosa. Tomaram a decisão de correr o risco de cuidar daquela criança de forma escondida, velada. Por 3 meses eles conseguiram manter aquela criança oculta. Mas Moisés era muito bocudo, e chorava muito, e chamava a atenção. Então Joquebede teve uma ideia. Eu vou colocar ele num cesto, vou preparar um cesto, vou calafetar ele para que ele não afunde na água, e vou colocar num lugar estratégico. E assim fez. Deus conduziu aquela ideia, e Deus zelou pela vida daquela criança, cujo nome foi a filha do faraó quem deu, que significa tirado da água, Moisés. É o nome egípcio. Moisés foi criado pela própria mãe, porque quando a filha do faraó pega aquela criança, Miriam se apresenta, ela tinha provavelmente 7 a 9 anos de idade, e ela faz uma proposta para a princesa. Você não deseja que uma mulher hebreia amamente este filho para você? E ela disse, sim, boa ideia, eu vou pagar. E então a própria mãe amamentou o próprio filho, ganhando para isso. Só que depois teve que devolver o seu filho para a princesa. Moisés viveu por 40 anos no palácio. Ele aprendeu pelo menos 5 línguas diferentes. Ele foi criado e educado nas artes militares, porque ele era o filho da filha do faraó. Ou seja, ele era príncipe no Egito. Certo dia, aquele homem viu um dos seus conterrâneos, um hebreu, sendo injustiçado. E por causa da sua capacidade bélica de lutar, ele tirou a vida do egípcio. No dia seguinte, ele viu 2 hebreus brigando. E ele disse, olha, vocês não devem brigar. E então, aquele hebreu, conterrâneo dele, dedurou Moisés para as autoridades. E Moisés teve que fugir do Egito, porque a pena era a morte. Moisés foge e vai para a terra de Midian. Lá ele encontra uma família de sacerdotes, descendentes de Abraão com Quetura. No capítulo 25 você tem o nome do antepassado de Jetro, que era Midian. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele havia aprendido a adorar e servir o Deus vivo, porque Abraão o havia educado.
E lá ele fica 40 anos, sendo discipulado por Jetro, cuidando de ovelhas no deserto. E Deus o tira de cuidar das ovelhas de uma forma miraculosa. Ele diz: quem? Eu? E Deus diz para Moisés: Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Ele tinha um cajado, uma vara que pastores usam para conduzir as ovelhas. E Deus disse para Moisés: Moisés, não é você que vai tirar o povo do Egito, sou eu. E esse porrete que você tem na sua mão, eu vou usar ele para tirar o meu povo do Egito. Não é você, não é a sua capacidade, não é o seu poder bélico, não é a sua estratégia militar que você recebeu, sou eu quem vai fazer a obra. Agora vai, porque eu vou ser contigo. Eu estarei contigo. E Deus usou um pedaço de vara para libertar 2,5 milhões de pessoas. E quando eles estão saindo da terra do Egito, eles saíram, o faraó caiu em si: poxa vida, nós perdemos a mão de obra barata que tínhamos aqui. Vamos trazer eles de volta. Vamos reconstruir o nosso país. Mas tudo isso estava debaixo da autoridade, do poder, da direção do Deus soberano a quem nós servimos. Porque Deus, naquele dia, libertou o seu povo de uma forma completa e definitiva de todo e qualquer poder que o Egito pudesse exercer contra o seu povo, que passaria 40 anos vagando pelo deserto. Beco sem saída. Quando é que Deus age na nossa vida? Deus age na nossa vida quando nós percebemos que nós não temos saída. Quando nós clamamos e confiamos inteiramente nas mãos dele. Outro dia, quando nós estávamos falando sobre oração, oração não é a última coisa que se faz. A maneira de pensar que agora não resta mais nada a fazer senão orar, é a maneira errada de pensar. A oração deve ser a primeira coisa que nós devemos fazer. Jesus não fazia nada, absolutamente nada, sem oração. E Deus escolheu a você e a mim para nos tornar semelhantes a Jesus. A confiarmos inteiramente a nossa vida, a nossa família, o nosso futuro nas mãos do Senhor da vida, o Senhor Jesus. Nós não somos lobos solitários, somos ovelhas que têm um pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor. Então, vamos analisar um pouquinho a história deste povo. Beco sem saída é o lugar onde às vezes Deus nos leva. Às vezes nós que, com as nossas decisões, nos colocamos em perigo, ou nos colocamos em beco sem saída, por causa da teimosia do nosso próprio coração. Mas às vezes, por isso que o termo é às vezes, Deus nos leva para um beco sem saída. Por quê? Ele nos leva com propósitos específicos. Quando Deus conduziu o povo de Israel para aquele lugar, no Golfo de Acaba, para ali o povo ser liberto, o povo não entendeu isso. Quando os problemas começam a surgir na nossa vida, nós vemos as coisas tudo desmoronando à nossa volta. Nós pensamos que tudo acabou. Mas na verdade, pode ser o mover de Deus que está transformando a sua vida numa vida melhor. A mulher, quando está para dar à luz, as dores de parto começam a ser mais intensas num período de tempo cada vez mais curto. Mas no final, nasce uma criança. Vida sai daquele momento de dor. Porque Deus assim estava planejando. Ele nos leva para um beco sem saída com propósitos específicos para que o mundo saiba de que há um único Deus. No texto, quando ele fala com Moisés, ele diz para Moisés:
Eu estou fazendo isso para que as pessoas saibam que eu existo. Não é apenas para o povo de Israel saber que eu existo. É para que todos saibam que eu existo. Então Deus tem um propósito quando Ele está fazendo alguma coisa na sua vida. Às vezes nós vamos gemendo e vamos sentindo dores, mas as dores são suplantadas pela alegria quando nós vemos o mover de Deus se concretizando. Em segundo lugar, para que o seu povo creia no seu poder. Deus nos leva para um beco sem saída com um propósito, para que nós possamos crer cada vez mais. Quando seus discípulos estavam com Jesus, Jesus puxou a fé deles para cima. Nós falamos sobre isso quando falei sobre a multiplicação dos pães. Dai vós de comer, domingo passado. Quando aquela mulher Ciro-Fenícia foi falar com Jesus, Jesus disse para ela que ele não foi enviado senão para as ovelhas da casa de Israel. E não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher, pela sua fé e sua humildade, tirou de Jesus uma expressão: mulher, grande é a sua fé. Aquela mulher foi para lá na expectativa de receber socorro de Jesus. Ela saiu da presença de Jesus com a bênção dobrada. Amém. A filha dela foi liberta e ela saiu com uma expressão de Jesus: mulher, grande é a tua fé. Em segundo lugar, Deus nos leva para um lugar, às vezes, que parece um beco sem saída, com ordens específicas. Cuidado para não tomar decisão sem oração. Mas se Deus te dirigir, você pode tomar a decisão de entrar, mesmo que, aos olhos dos outros, aquela sua decisão, aquele caminho que você tomou, parece que é o caminho errado. Deus faz pontes onde não tem. E Deus abre estradas onde não tem. Ele abriu uma estrada no mar para que seu povo passasse. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, Paulo nos ensina, do que nós pedimos ou pensamos. Efésios, carta de Paulo. Beco sem saída é o lugar onde Deus executa os seus propósitos. Deus não fez nada sem propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. Provérbios 16, verso 4 nos diz: o Senhor fez tudo com um propósito. Sim, até o ímpio para o dia do mal. Até o faraó do Egito foi Deus quem levantou, para ser glorificado nele. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que Jesus seria sepultado com os ricos. José de Arimateia mandou abrir na rocha, naquele jardim chamado Getsêmani, um túmulo para sua família. E Jesus foi sepultado aonde? No túmulo de um homem rico. Com o ímpio estará na sua morte. No mesmo dia em que Jesus foi crucificado, 2 homens foram crucificados juntos com ele. Esses eram dignos de morte. Um deles se converte a Jesus, reconhece seus pecados, pede perdão dos seus pecados e recebe a graça de Jesus. E a palavra de Jesus, hoje mesmo te digo, você vai estar comigo no paraíso. Deus nos leva às vezes para um beco sem saída, um lugar onde Deus executa os seus propósitos, Ele cumpre aquilo que prometeu. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Fala da palavra que Deus diz a Abraão 400 anos antes. Deus não se esquece das suas promessas. Quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, isso faz quase 2000 anos. Só que Jesus não se esqueceu da sua promessa. E por isso Ele está presente aqui. Ele prometeu estar todo dia conosco e o dia inteiro. Não é apenas uma parte do dia. Ele tem tempo para você. Ele quer ouvir a sua voz. Olha só o que Deus diz para Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia,
será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos, sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir e depois sairá com muitos bens. O povo de Israel foi oprimido por 400 anos. Um escravo, ele não recebe benefícios. Um empregado recebe benefícios. O empregado, quando ele é dispensado injustamente, ele recebe benefícios. Mas um escravo não recebe benefícios. No nosso país, quando se promulga a ideia de que a lei áurea da princesa Isabel foi uma coisa boa, na verdade, está se contando uma meia-verdade. Os escravos foram libertos, foi dado carta de alforria, mas eles não sabiam escrever, eles não sabiam ler, eles não tinham terra para plantar. Na verdade, o nosso país abriu mão de uma responsabilidade e nós vivemos essa responsabilidade até hoje. Nós somos brasileiros. Devíamos escrever uma carta de pedido de perdão para todos os povos da África que foram escravizados pelos nossos antepassados, por aqueles que colonizaram esse país. Muitas vezes a gente olha a oração de Neemias, a gente olha a oração de Daniel. Neemias, no capítulo 1, faz uma oração de confissão de pecados. Esdras, no capítulo 9, faz uma oração de confissão de pecados. Não os pecados dele apenas, mas o pecado da sua nação. Eu morei em Guaíra, no Paraná. Há 400 anos atrás, naquela cidade, foram mortos dezenas, centenas, milhares de índios pelos bandeirantes que vieram para escravizar os índios e levá-los para as plantações de cana-de-açúcar. Guaíra, no Paraná, tem sangue clamando da terra ao céu. Quando Caim matou Abel, o que Deus disse para Caim? Caim, o sangue de Abel clama diante de mim. Neemias capítulo 1, Esdras capítulo 9 e Daniel capítulo 9. São as orações desses três homens de Deus, confessando os pecados da sua nação. E é por isso que Crônicas nos diz, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu virei, sararei a sua terra, perdoarei seus pecados. Nós precisamos ter consciência e não apenas vestir uma camisa de orgulho, porque o Brasil foi 5 vezes campeão do mundo no futebol. Grande benefício trouxe para a nossa nação. Benefício nenhum. Mas quando Deus levanta homens e mulheres que são tementes a Deus, até mesmo uma pessoa com uma vara, como foi Moisés, Deus pode usar para libertar toda uma nação. Talvez você possa dizer como Moisés disse em Êxodo capítulo 3, mas quem sou eu? Deus quer usar você, a sua vida, a sua célula, lá onde você trabalha, para abençoar dezenas, centenas de pessoas. No dia da volta de Jesus, eu creio, pela graça de Deus, que Deus vai encontrar nessa cidade uma grande multidão preparada para subir com Ele para a glória celestial. Em segundo lugar, beco sem saída é o lugar onde Deus executa seus propósitos de ser glorificado. Tudo que Deus criou foi para a glória dele. Quando um filho é obediente, quando um filho é temente a Deus, quando um filho faz as coisas que agradam aos seus pais se sentem orgulhosos, se sentem alegres de ver o seu filho vitorioso, alcançando os objetivos. Quando nós cumprimos com o nosso propósito, nós glorificamos a Deus. E Deus olha do céu e a mesma palavra que Ele disse para Jesus naquele dia: esse é meu filho amado, eu me alegro nele. Será que se Deus olhasse do céu para a terra, para a sua vida agora, Ele poderia dizer: essa é minha filha amada, eu me alegro nela? Deus vai ser glorificado. Saiba disso. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Em terceiro lugar, beco sem saída é um lugar onde Deus executa seu propósito de ser reconhecido.
ser reconhecido. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Mas saber que Jesus morreu numa cruz não salva ninguém. É preciso crer, é preciso conhecer, é preciso ter um encontro pessoal com Ele. Assim como Moisés teve um encontro pessoal com Jesus naquela sarça ardente lá no deserto. Assim como o povo de Israel teve um encontro real com Deus, mesmo no deserto. E você pode ter um encontro real com Deus hoje à noite. Basta que o seu coração não seja orgulhoso, mas seja humilde, de reconhecer que Ele é Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz que quem se aproxima de Deus precisa, em primeiro lugar, crer que Ele existe. Quem de nós que está aqui hoje não passa por dificuldades, por problemas, por becos sem saídas? Você não sabe por onde sair. E você sabe que Deus existe, mas você não tem coragem de pedir para Deus porque você não crê. Em primeiro lugar, a primeira mentira que o diabo lança no seu coração é: eu não mereço. A segunda mentira que Satanás lança no seu coração: Deus está ocupado fazendo coisas muito mais importantes do que responder a minha oração. Quando nós oramos, nós entramos numa batalha espiritual. Satanás sabe que Deus é poderoso para agir. E como ele vai impedir que Deus haja na sua vida? Impedindo que a sua oração chegue no céu. Impedir que a comunicação que você tem e pode ter através do sangue de Jesus que derramou na cruz do Calvário, e que aquele véu que foi rasgado de alto a baixo, você adentre a presença gloriosa de Deus e diga: Pai, eu estou passando por essa situação. Esse é o meu problema. O povo no Egito clamou a Deus. Em Êxodo capítulo 3, a Bíblia nos diz que Deus disse para Moisés, dentro daquela sarça, Ele disse: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi o sofrimento deles e desci para libertá-los. E a maneira que eu vou fazer isso é através da sua vida. É essa vara que você está segurando, Moisés. Eu vou usar, porque eu não dependo de homens, mas eu quero usar homens. Deus não depende de mim, Deus não depende de você, mas Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer usar a sua vida para aumentar a sua fé. Deus está preparando um povo para habitar com Ele por toda a eternidade. Terceiro lugar, beco sem saída é um lugar onde Deus nos prova. O diabo não prova ninguém, o diabo tenta. Mas Deus nos prova. Ele nos prova para ver se de fato nós cremos e confiamos nele. O tempo todo Deus está nos provando não para nos reprovar, mas para nos aprovar, para que nós possamos vencer cada vez mais desafios cada vez maiores. Para que nós possamos crescer e não regredir, e não retroceder, mas avançar pela fé. Olha o que Deuteronômio fala, no capítulo 8, versículo 2, que Moisés escreve: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. A nossa vida aqui é ínfima, é pequena, comparável à eternidade que Deus tem preparado para nós. A nossa vida aqui, limitada pelo túmulo, é muito pequena. Mas para habitar com Deus por toda a eternidade, Deus quer nos fazer crescer. Para que possamos desfrutar de todas as dádivas e bênçãos infinitas que Ele preparou para que nós vivêssemos nela por toda a eternidade. Por isso, nesse período de tempo que nós estamos aqui, Deus está nos provando. Não para nos reprovar, mas para nos aprovar. Apocalipse, pelo menos 8 vezes, diz: ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor, ao vencedor.
E nós falamos aqui sobre a corrida da fé há poucos dias. Na corrida da fé, não é quem chega primeiro. Nas corridas deste mundo, só vence quem chega primeiro. Na corrida da fé, não é assim que funciona. Na corrida da fé, vence quem não desiste. Quem é você? Você quer ser apenas o primeiro? Ou você tomou a decisão de não desistir, de crer, de confiar, de buscar a Deus? Mesmo no deserto, o vencedor não é aquele que chega primeiro. Na corrida da fé, vencedor é aquele que não desiste. Então, em primeiro lugar, é onde ele prova a nossa obediência. Ele disse para Moisés: manda o povo, 2,5 milhões de pessoas, a voltar. Eles já estavam passando por cima do braço de mar, e ele manda eles voltar para a península do Sinai para que chegassem diante do Golfo de Acaba. E eles obedeceram. Eles se submeteram. Nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Em todas as coisas, Jesus foi obediente. Adão e Eva foram desobedientes. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Voltem. E eles assim fizeram. Segundo lugar, é onde ele prova a nossa confiança. Confiança e fé são sinônimos. Confiamos em Deus, confiamos no suprimento dele, confiamos que Deus vai nos dar condições? Ou o medo é o que nos domina? O medo paralisa. O medo impede que você produza o seu melhor. Terceiro lugar, é onde ele prova a nossa perseverança. Quantas vezes nós desistimos? Como no caso daquele casal que estava ambicionando encontrar ouro e desistiram 1 metro antes de chegar no filão de ouro que havia nas terras deles, viajaram pelo mundo inteiro, morreram na Inglaterra, pobres. Quem comprou aquela terra cavou mais 1 metro e encontrou o maior veio de ouro encontrado nos Estados Unidos da América. Eles desistiram antes do tempo. Tem muita gente que nada, mas morre na praia. Tem muita gente nadando, mas morre na praia. Não tem perseverança. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos da fé para a conservação da alma. Em quarto lugar, é onde ele prova a nossa fidelidade. É fácil ser fiel a Deus em dízimos e ofertas, por exemplo. É fácil ser fiel a Deus quando as coisas vão bem. Mas e quando as coisas não vão bem? Falando em dízimos e ofertas, a primeira coisa que é tirado do orçamento é dízimo, é oferta ao Senhor. Primeira coisa que a gente tira, devia ser a primeira coisa que a gente devia colocar na cabeceira da lista de responsabilidades, de compromissos nossos. Não é a última coisa que vai ver se dá para ofertar. É colocar Deus em último lugar. E quando nós agimos assim, nós estamos dizendo: Deus, você pode agir desse jeito comigo também. Pode me colocar por último na lista. Você fica feliz quando você está aguardando numa fila e de repente alguém vem e coloca um outro na sua frente para ser atendido antes de você? Mas nós estamos dizendo para Deus isso. Deus, o Senhor é o resto, as sobras na minha vida e na minha contabilidade. Quando nós separamos em primeiro lugar o reino de Deus e separamos as primícias para o Senhor, Deus está dizendo: filho, filha, eu estou vendo a sua fidelidade e eu vou te honrar. Aconteceu comigo em Salto do Jacuí. Eu ainda era pastor da igreja luterana. Eu comprei um carro e fiz a minha análise esperta da minha finança. Eu disse para o tesoureiro: olha, no mês que vem eu vou dar o dízimo desse mês também, porque esse mês não vai dar. Aconteceu comigo, não foi alguém que me contou. O dinheiro deu até o dia 15.
Do dia 15 até o dia 30, eu fiquei remando. E a gente foi fazendo o que era possível fazer. Quando o tesoureiro, Milton Kotwitz, veio para me pagar, no mês seguinte eu disse para ele, olha, esse mês está difícil. E aí na hora eu percebi que era uma questão espiritual. Eu disse, tira 20%. É a minha oferta. Mas pastor, não tem problema. Eu falei, negativo. Pode tirar 20%. Eu terminei o mês com menos dinheiro do que eu tinha no mês anterior, com dinheiro no bolso. Como é que Deus fez aquilo? Eu não sei. Mas Ele fez. Por quê? Porque às vezes Deus nos coloca num beco sem saída para provar a nossa fidelidade, para ver se você de fato é fiel. Porque Ele quer dar algo melhor na sua mão, mas Ele, antes de dar algo melhor na sua mão, Ele quer provar, para ver se você é fiel, para Ele confiar na sua mão, para que você cresça e não seja conquistado por aquilo que Ele deu para você. Aquilo que você tem é seu, ou aquilo que você tem você. Quem é que tem o controle na mão? O que você tem é seu, ou te possui aquilo que você tem? Deus sabe se o meu coração e o seu coração são materialistas. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe, até mesmo antes da palavra ser formada na nossa boca, Ele conhece a palavra inteira. Salmo 139 nos fala dessa onisciência de Deus. Deus é onisciente. Nós falamos antes da onipresença de Deus. Ele está presente em todos os lugares o tempo todo. Mas aqui nós estamos falando também da onipotência de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou do que você está pensando. Mas Deus quer colocar você muitas vezes num beco sem saída para provar e para aprovar a sua fidelidade a Ele. Tiago 1, 2 a 4 nos diz, meus irmãos, tende motivo por toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você já imaginou Deus abrindo o mar? A partir do versículo 15, Deus abre o mar, o povo de Israel entra. Quando chega no meio do mar, eles desistem. E Deus é obrigado a fechar o mar com eles lá dentro. Quando Deus leva você para um beco sem saída, Ele tem algo melhor para colocar nas suas mãos. Não desista antes da hora. Continue confiando, continue buscando. Deus está provando. Ele é poderoso para te colocar num lugar muito melhor. É Satanás que está tentando? Continue buscando a Deus, porque ele não suporta a presença de Deus. Amém. De uma ou de outra forma, Paulo diz em Romanos capítulo 8, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós já somos vencedores, a única coisa que temos que fazer é lutar. A única coisa é lutar, é não desistir, é continuar confiando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Beco sem saída é o lugar onde Deus nos socorre. Primeiro, para nos dar a expectativa de uma nova vida. A pessoa que tem um encontro real com Cristo não pode se contentar com a vida medíocre que tinha antes de ter um encontro com a Palavra de Deus e com a Bíblia e com Cristo. Não pode. Tem que ter transformação. É a água que se transformou em vinho. É os 5 pães e os 2 peixes que se multiplicaram e sobrou 12 cestos. É impossível você ter um encontro real com Jesus e não andar por cima das águas como Pedro andou. Ah, ele afundou. Eu prefiro afundar do que nunca ter tentado andar em cima da água. Isso é fé. O único dos discípulos que andou em cima da água foi Pedro. A gente só lembra de que ele afundou, mas não lembra que ele andou. Fé medíocre. Homem bullying. Homem de pouca fé. Eles disseram para Moisés, Moisés, você não lembra? Olha lá no Egito, aquelas pirâmides lá, isso é tudo túmulo. É tudo túmulo. Será que não tinha túmulo suficiente no Egito para a gente ser enterrado lá? Você trouxe a gente aqui para ficar com os ossos no deserto? Os chacais, os animais e as aves, os abutres, para nos comerem a carne? Em segundo lugar,
Beco sem saída é o lugar onde Deus nos socorre para não termos mais desejo de retornar à escravidão. Deus não quer que você volte para o pecado. Jesus diz em João capítulo 8 que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Para isso ele se manifestou, para libertar a mim e a você do pecado, para que ele não tenha mais domínio sobre nós. Aquele povo foi libertado do Egito, mas o Egito não foi tirado deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Em Números capítulo 11, versículos 33 e 34 nos diz o seguinte: enquanto a carne ainda lhes estava entre os dentes, antes de a mastigarem, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o Senhor feriu com uma praga muito grande. Por isso aquele lugar foi chamado Quibrote Taavá, pois ali enterraram o povo que havia sido dominado pelos desejos de comidas. A palavra hebraica Quibrote Taavá significa túmulos de cobiça. Em vez de eu ser colocado no túmulo da cobiça, eu devo colocar a cobiça no túmulo. Tem muita gente que sai do mundo, mas o mundo não saiu dele. Como o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Tem muita gente que viveu muitos anos no interior, eles saem do interior, mas o interior não sai deles. Ou alguns que foram criados na cidade e vão para o interior. Eles saem da cidade, mas a cidade não sai deles. Vivem divididos. Coração dividido. Jesus já nos profetiza que uma casa dividida não permanece, um reino dividido não persiste. Ele será destruído. Hebreus 4, 15 e 16 nos ensina: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Você está num beco sem saída? Clame pelo nome do Cordeiro. Clame pelo nome de Jesus. Ele é alguém que sabe o que é passar por tentações. Satanás tentou ele de todas as formas. Deus provou ele de todas as formas. E em todas as coisas ele foi vencedor. Momentos antes de ser preso, ele disse para os seus discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você se sente tentado, você pode confessar para ele. Você pode buscá-lo. Você pode pedir: Senhor Jesus, me ajuda. E ele vai te dar força. Eu já tenho vivido essa experiência por muitos anos. Muitas tentações que eu chamo Jesus: Jesus, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Estou passando por essa situação. E na mesma hora eu sinto alívio. É fácil? Não. Quem disse que seria fácil? Andar com Cristo é andar num caminho estreito. Não é caminho largo. Jesus alerta do caminho largo. Ele diz: esse caminho conduz à perdição e à condenação. O caminho para andar com Cristo é estreito, a porta é estreita e poucos andam por ele. Poucos acertam essa porta. Mas você não foi predestinado por Cristo para andar no caminho largo. Deus te predestinou para andar no caminho estreito. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Em terceiro lugar, beco sem saída é o lugar onde Deus nos socorre para nos livrar do poder do inimigo. Deus prometeu através de Moisés para aquele povo: esses inimigos que hoje vocês veem, nunca mais vocês vão ver. O Senhor guerreará por vós. Por isso, acalmai-vos, aquietai-vos, confia. Deus é poderoso para fazer a libertação. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Você sente tentação? Clama pelo nome de Jesus. Ele é poderoso para livrar você. No Antigo Testamento a pessoa pecava, tinha que ir lá oferecer um animal em resgate pelo seu pecado. Foi o que Abel fez. Caim quis fazer o seu culto, não quis derramar sangue. Abel derramou sangue, porque sem derramamento de sangue
Não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus no capítulo 12 nos diz que o sangue de Jesus é mais poderoso e fala muito mais alto do que o sangue que Abel derramou. Porque aquele sangue era para perdoar o pecado de Abel. Mas o sangue de Jesus não era para perdoar o pecado de Jesus. Era para perdoar o meu pecado e o seu pecado e os do mundo inteiro. Por isso o ministério de Jesus é muito superior ao ministério de Moisés, ao ministério de Abel. Beco sem saída, lugar onde Deus nos socorre para compreendermos que Deus luta por nós. Olha o que o profeta Isaías escreve. Vamos ler juntos? Senhor, Tu nos estabeleces a paz, pois realizaste para nós todos os nossos feitos. É Deus quem realiza para nós todos os nossos feitos. Aquele que rejeita essa realidade e acredita que foi o braço dele, foi a capacidade dele, foi a inteligência dele que fez isso, está dizendo para Deus: Deus, você é um cara legal, mas sai de perto, você está fazendo sombra aqui nos meus planos. Por favor, deixa eu sou bom, eu sou o cara, deixa que eu faço isso sozinho. Isaías 64, versículo 4 nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, outro Deus além de ti, que agisse em favor daqueles que nele esperam. Você espera no Senhor? Você confia no Senhor? Isso não significa ficar de braços cruzados. Esse esperar aqui é o esperar de um atleta que está na linha de largada, está aguardando o disparo para sair correndo. É como um caçador que está à espreita aguardando a caça chegar no local adequado para que ele possa abatê-la e assim ter alimento para a sua família. Todos os músculos retesados, toda a atenção focada para não perder o momento. Isso é esperar no Senhor. Beco sem sair do lugar onde Deus nos socorre para compreendermos que é melhor calar em lugar de murmurar. A palavra murmurar vem de murmur. No hebraico seria uma repetição. Blá, 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 blá. E também é murmuração. Deus odeia. A primeira coisa que Deus mais odeia é o orgulho. E a segunda coisa que Deus mais odeia é a murmuração. E às vezes a gente é reclamão. Não é verdade? Eu vou fazer uma proposta para você. Se você não é membro da igreja, você não é obrigado a fazer esse acordo comigo. De nós vivermos pelo menos uma semana sem murmurar de nada. Sem reclamar da chuva, sem reclamar do frio, sem reclamar do governo. Eu tomei uma decisão, vocês sabem disso, há 2 anos e meio praticamente, eu não assisto televisão. Eu não sei das notícias que correm no mundo e nem no nosso país. Crises vêm e passam. Nós passamos por quantas moedas? Adianta a gente entrar em crise? Muda alguma coisa? Você pode mudar a sua situação. As circunstâncias, você não pode mudar. Não depende de você. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 26, fica como tarefa para você ler em casa. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele diz, olha, a melhor coisa é esperar em Deus, e isso em silêncio. É colocar a cara no pó. Pode ser que ainda tenha esperança. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei quantas cicatrizes você já tem na sua mente e no seu coração. Aquele povo de Israel, no tempo de escravidão, tinha muitas cicatrizes em suas costas por causa da escravidão. Deus quer curar. Assim como Ele curou o seu povo, Ele quer curar a sua vida. Somente aqueles que creram e confiaram no Senhor entraram na terra prometida. Eu não sei qual é o desafio que você enfrenta hoje. Qual é o beco sem saída que talvez você esteja. Eu não sei, na sua casa, na sua família, no seu negócio. Quero te convidar a se colocar em pé. Eu sei que Deus conhece. Eu quero desafiar você. Além do desafio que eu fiz antes para os irmãos da igreja, de pelo menos 7 dias, fazer jejum de reclamação, jejum de murmuração.
Em tudo dá glória a Deus. Em tudo. Em tudo dai graças, Paulo diz. Essa é uma ordem para mim e para você. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Exalte o nome do Senhor. Não murmure. Vamos mudar a nossa maneira de falar. Vamos mudar a nossa maneira de pensar. Vamos deixar que Deus nos molde cada dia. Nós somos como vaso, como barro nas mãos do oleiro. Ele quer moldar a sua vida para que você seja cada dia melhor. Eu quero desafiar você a colocar diante de Deus o beco sem saída em que você está. Talvez alguns estejam num beco sem saída na sua casa, no emprego. Talvez você esteja num beco sem saída na área da saúde. Ninguém descobre o que você tem. Faz exames aqui, faz exames de lá, e ninguém descobre. Saiba que Deus é poderoso para abrir os mares. Sejam os mares de problema, sejam os mares de adversidades. Deus é poderoso para fazer você marchar pelo meio do mar e te levar à terra prometida. Amém? Confesse ao Senhor durante essa canção. Confesse ao Senhor que você crê, que você confia e que você tem o propósito de confiar nele e de ser obediente e atravessar o mar. Não adianta Deus abrir o mar diante de você se você não atravessa. Não adianta Deus fazer a água sair da rocha se você não bebe para matar a sua sede. Saber que água mata a sede não mata a sede de ninguém. Você precisa tomar posse e pela fé andar com Deus. Ande pela fé. Nós não andamos por vista, andamos pela fé. Confie no Senhor. Descanse no Senhor.